em concurso. O cavalo de Troia também pode ser chamado de Trojan Horse, né? Que o significado da palavra Trojan Horse é cavalo de Troia. Ele é inspirado na mitologia grega, né? Na qual os caras deram um cavalo, né? Para o outro exército, né? E aí o pessoal pensou que era um presente, só que dentro dele existem vários soldados que atacaram o seu batalhão, o seu quartel-general, por exemplo, né? Segundo a mitologia grega. E aí o que acontece? O cavalo de Troia, na parte da informática, é a mesma coisa. Então você, por exemplo, imagina que é algo que vai trazer algum conteúdo relevante para você, só que na verdade ele é o quê? Ele é um malware que vai obter informações privilegiosas, né? Vai fazer com que sua máquina trave ou vai te obstruir o funcionamento do sistema. E aí ele é uma praga que vai ter infinitas funções, beleza? Lembrando que o Trojan Horse, né, ele não é um vírus, ele é uma praga digital, beleza? Porque vírus nós vimos os 3 tipos de vírus que caem. Boot, né, que é a inicialização. Macro, ataca o pacote Office, né? E o vírus de e-mail que vai pegar os seus contatos, vai ficar mandando aqueles e-mails via corrente. Então, o que o cavalo de Troia é? É um programa, um arquivo impostor, que você pensa que é inofensivo, mas a intenção dele é o quê? A intenção dele é prejudicar o usuário, beleza? E aí o que ele pode ocasionar? Perda de dados, roubo de dados, né? E aí uma coisa que é interessante, ele é parecido com o vírus, porque ele é auto-executável. Por que ele é auto-executável? Porque imagine só, um vírus muito conhecido como cavalo de Troia foi o vírus I Love You, no Dia dos Namorados, né? Então várias pessoas receberam um e-mail, né? Como se fosse um cartãozinho, né? E aí a pessoa era namorado, ou tinha uma paquerinha, ou ficava com alguém, né? E aí foi lá e pensou que aquele cartão era da pessoa, né? E aí clicou. Quando você clicou, automaticamente você instalou para o seu computador, né, um cavalo de Troia. E aí mal sabe essa pessoa que ela poderia estar perdendo os dados, tendo suas informações roubadas. Mas só conseguiu ter suas informações roubadas ou obstruídas porque você clicou, você deu sim para o vírus, para essa praga digital, né? Então, o cavalo de Troia, ele é auto-executável. Uma vez que, por exemplo, eu não tenho namorado, eu não tenho namorada, né? E outra, eu não quero ficar recebendo esse tipo de arquivo, não. Porque eu sei que a minha companheira, o meu companheiro não ia mandar um e-mail desse para mim. Então, você não clica. Então, qual que é a probabilidade de você pegar um cavalo de Troia? Mínima, 0. Por quê? Porque você não deu sim para a praga digital. Então, cavalo de Troia é algo que parece inofensivo, mas que por trás dele traz um software malicioso, né? E aí não é só, por exemplo, o vírus I Love You, muitas vezes também tem joguinhos, né? Tem propagandas, né? Promoções. Então, tudo que for para ludibriar o usuário, para trabalhar com a inocência dele, pode ser utilizado via um cavalo de Troia. Beleza? Então, vamos ver como é que se cobra isso. Bom, essa pergunta foi para o Tribunal de Contas do Estado do Sergipe, a bancalizadora foi a FGV, para o ano de 2015, para o cargo de analista. Eles cobram o seguinte: um usuário reclamou da lentidão e do comportamento errático de seu computador. Uma análise do equipamento identificou a presença de vários processos maliciosos, né, oriundos de um programa baixado da internet, que o usuário julgava ser apenas um jogo inofensivo. Daqui eu já sei qual que seria o tipo de vírus, mas vamos verificar se ele pergunta mais alguma coisa. No caso, a máquina foi comprometida devido a um phishing? Não, phishing é um ataque, né? Cavalo de Troia? Sim, é o cavalo de Troia. Já vou eliminar aqui keylogger, worm e backdoor. Mesmo que a gente não viu ainda essas pragas digitais, né, eu preciso focar em palavras, assim como a gente fez anteriormente. Qual que é a palavra, né, que eu tenho que focar? Cavalo de Troia, você baixa, você executa, né? E aí ele é um programa que parece ser inofensivo e ele vem camuflado. No caso, ele vem camuflado como? O cara pensou que era um programa de ser um jogo na internet, só que não era um jogo na internet, era um programa malicioso. Então tá aqui a resposta nossa, B. Toda vez que você baixar algum programa que parece ser algo inofensivo, que vai agregar valor e não agrega, você está com cavalo de Troia. Por exemplo, você baixou um joguinho e a partir do momento que você baixou aquele joguinho na internet, você viu que seu computador ficou lento,
tinha lentidão, sumiu os arquivos, né? Começou por exemplo, ocultar pastas, você pode estar com um cavalo de Troia, beleza? Por quê? Porque você baixou um arquivo que pensava ser um jogo, mas ele não é, beleza? Então, resposta B aí, né? Cavalo de Troia. E aí agora a gente vai para uma praga que é complicada demais, gente. Inclusive ela é utilizada pela maioria dos crackers, tá? Gravem isso aqui porque isso aqui vai cair muito em concurso público, tá? Que é a praga digital chamada worm, tá? O worm significa verme, tá? Ah, professor, o que esse verme faz? Gente, esse verme, ele é que nem um cracker. Qual que é a função de um cracker? Ele vai pesquisar todas as vulnerabilidades de um sistema ou de uma rede de computadores. Uma vez que ele encontrou a vulnerabilidade, o que ele faz? Ele vai atacar essa vulnerabilidade. Ah, professor, não lembro o que é vulnerabilidade. Lembra dos princípios, né? Vulnerabilidades são fraquezas, são falhas. E o que o worm faz? O worm, ele vai verificar essas vulnerabilidades, né? E ele vai se duplicar na rede. Então imagine que um computador pegou um worm, por exemplo, né? E aí esse worm vai espalhar por toda a rede. Então, a partir disso, você vai conseguir verificar todas as falhas, não só desse computador que pegou o worm, mas de todos os computadores que estão ligados na rede. E aí tem coisas que eu preciso que você saiba. Ele é diferente do vírus. Ele é diferente do cavalo de Troia. Como assim ele é diferente? Porque ele não precisa desse cara aqui, ó, o arquivo hospedeiro. Imagine só, tá? Você recebeu um e-mail na internet, né? Clique no link para ver, por exemplo, um cartão, uma promoção específica. E aí dentro daquela promoção você baixou um worm para o seu computador, certo? E aí o que esse worm vai fazer? Vai procurar vulnerabilidades, né, do seu computador, vai procurar vulnerabilidades. E aí você passou, por exemplo, né, um antivírus e você detectou, né, que tinha um worm, né? E aí você foi excluir esse worm, beleza? Quando você excluiu esse arquivo que tinha propaganda, por exemplo, você não ficou isento do worm, porque o worm, ele se multiplica pela rede, assim como um vírus. Ele se multiplicou por toda a rede. Só que você excluiu somente daquele computador 1. Todos os outros worms dos outros 9 computadores vão continuar executando. Por que ele vai continuar executando? Porque ele é autossuficiente. Ele não necessita da sua parasita, ele não necessita do seu hospedeiro, beleza? Então o que acontece? Ele não precisa de um outro software para funcionar. Vocês viram como é que essa praga digital é muito ruim, né? Ela pesquisa, ela faz a função de espião do cracker, porque ela explora todas as vulnerabilidades do computador e ela vai se propagando, ela vai se multiplicando de forma muito rápida. E uma vez que você exclui, por exemplo, daquele computador que entrou o worm, você não fica ainda isento dos outros worms. Então você tem que limpar toda a rede, diferentemente de um vírus, que ele precisa do hóspede. Você excluiu aquele arquivo, primeiramente você está eliminado, você está tranquilo, né? Porque você eliminou o vírus. Já o worm, que é o verme, ele vai se multiplicando. Então é muito mais difícil de você trabalhar, beleza? Então o worm, ele tem essa ideia, ele não necessita de um hospedeiro, ele explora a vulnerabilidade e ele se multiplica pela rede de forma muito rápida, beleza? Então fiquem atentos, né? Que o worm vai cair muito em concurso público agora. Por quê? É uma ferramenta, né, um software malicioso muito utilizado pelos crackers, né? Não só como pelos crackers também, né, mas como pelos hackers para identificar as falhas e corrigir isso também, beleza? Então, vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso público, né? Dessa vez foi para o MEC, né? A banca organizadora foi o CESP no ano de 2015 para o cargo de analista. Ele cobra o seguinte: acerca de softwares maliciosos e antivírus, julguem o item a seguir. Vírus e worms são capazes de se propagar autonomamente, né? E aí, o que acontece? Ele está perguntando o seguinte, né? Eles conseguem se propagar de forma autônoma? Eles têm vida própria, né? E aí, tá errado, tá? Eu sei que essa palavra é meio que complicada, mas aqui ele está falando o seguinte: o worm, eu sei que ele tem vida própria. Por quê? Você excluiu o hóspede, você pode ficar tranquilo, porque todos os outros que foram multiplicados pela rede vai continuar funcionando. Já o vírus, gente, ele pode ter 10 cópias.
Só que se eu excluir o cara que foi o primeiro a entrar na minha máquina, ele morre. Todos os outros 9, ele morre. Então ele não tem vida autonomamente. Ele não consegue sobreviver sem o seu hospedeiro. É isso que eles estão cobrando. Então essa resposta está o quê? Equivocada, ela está errada. Porque somente o worm consegue ter esse tipo de vida. Por quê? Ele é autossuficiente. Então poderia também estar aqui, em vez de estar autonomamente, podia ter autossuficiente. Também estaria errado, porque só o worm, só essa praga digital consegue sobreviver se o seu hospedeiro for, por exemplo, excluído, né? O hospedeiro quem? O cara que entrou com o software malicioso no seu computador. Então, lembre-se, vírus ele precisa do hospedeiro e o worm não precisa do hospedeiro, beleza? Então, vamos para mais uma questão, né? Dessa vez para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Inclusive tem que botar um J aqui, né, gente? Ó. TJ, né, Distrito Federal. O CESP foi a banca realizadora, deu em 2015 para o cargo de técnico. Ele pergunta o seguinte: acerca de segurança da informação, julgue o item subsequente. Assim como os vírus, os worms propagam-se por meio da inclusão de cópias de si mesmo. Até então, verdadeiro, né? Em outros programas ou arquivos, de modo a comprometerem os sistemas hospedeiro. Opa, tá? Assim como os vírus, os worms propagam-se por meio da inclusão de cópias de si mesmo. Verdadeiro. Por quê? Ele entrou na máquina, ele vai compartilhando e vai passando para todos os computadores que estão conectados a uma rede. Em outros programas ou arquivos, de modo a comprometerem os sistemas hospedeiros. Aqui ele está falando o seguinte, que ele precisa de um hóspede para poder se propagar na rede. Isso é verdadeiro, gente? Não. O vírus, sim, eu concordo com vocês que precisa do hóspede. Só que o worm, ele é autossuficiente. Ah, professor, o que é isso? Eu não necessito do hóspede para continuar me propagando. Se o cara for lá e excluir o hóspede, né, o worm continua na rede tranquilamente, diferentemente do vírus. O vírus, uma vez que você identificou o hóspede, você vai lá e exclui o arquivo ou o programa que ele está vinculado e automaticamente o que acontece? Você eliminou todos os outros vírus que estiver na sua rede. Então ele não consegue funcionar somente com o hospedeiro, os dois. Né? Somente o vírus. O worm ele tem vida, né? Ele tem vida própria, ele é autossuficiente. Então essa resposta está o quê? Equivocada, está errada, beleza? Então tem que saber a diferença do worm, né? Que o worm ele é um programa que ele necessita, né? Ele necessita do quê? De hospedeiro? Não, ele não necessita de hospedeiro. Quem necessita é o vírus. Ele tem vida própria, ele é autossuficiente. Beleza? E aí a gente vai começar agora a falar sobre uma coisa bem interessante, né? Que é uma nova praga digital chamada de spyware. Spyware significa programa espião. Então eu tenho que focar na palavra espião ou espionagem, tá? Uma vez que falou que é um programa criado e projetado para monitorar atividades de um sistema e qualquer informações coletadas, nós estamos falando de spyware. Vocês se lembram que a gente falou sobre ataques, né? A gente falou um ataque do spoofing, o ataque do sniffers, né? O spyware utiliza uma ferramenta, né? Ou, na verdade, o sniffers, né? Ele pode ser baseado num ataque de spyware. Porque o spyware vai monitorar as informações na rede e vai mandar para o seu atacante. Então a gente entendeu sobre as ameaças e entendemos agora sobre o software que os crackers utilizam, né? Então vamos verificar que tipos, né, de spyware nós podemos ter. Sabemos que spyware ele vai monitorar, né, a rede, de modo que vai coletar todas as informações e vai mandar para o cracker em questão, né? E como que ele consegue monitorar a rede? De duas formas. Eu posso monitorar através do keylogger ou eu posso monitorar através do skinlogger. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, spyware é um programa espião. Ele monitora, né, e envia as informações, né, coletadas para o atacante, beleza? E aí eu posso ter dois. Eu posso ter o keylogger e o skinlogger. Lembrando que todo programa malicioso, né, o usuário não percebe que tem aquele programa lá dentro, tá? Então o spyware ele é até mais difícil de se encontrar porque ele é um programa espião.
né? E normalmente é só você imaginar o seguinte: quando o cara é um espião, ele se infiltra, né? De modo que é muito complicado de se enxergar. Então muitos antivírus nem encontram um spyware. Então fiquem atentos aí. Spyware é o quê? Um programa espião para monitorar as atividades. E nós temos dois tipos: o Keylogger e o Screenlogger, né? E aí vamos responder uma questãozinha, né? Para melhorar nosso conhecimento, né? E aí dessa vez foi o TRT, né, de Rio Grande do Sul, a banca usadora foi o FCC, do ano 2015 para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: os malwares são tipificados de acordo com as suas formas de invasão e ou forma de atuação. O tipo de malware que monitora, palavra-chave, monitora, né? Monitora a atividade do sistema invadido e envia as informações coletadas para o invasor bom, decorei as palavras-chave, né? Que o Keylogger e o Screenlogger são tipos de programas espião que eu consigo, né, monitorar, né? Então ficou fácil de responder. Ah, é adware? Não. É spyware? É o spyware. É o hotkit? Não. É o botnet? Não. É o backdoor? Não. Programa que permite que você monitore, falou em monitorar, né, falou em espionar, né, e mandar as informações para o atacante, nós estamos falando de spyware. Então a resposta correta é B de bola. Beleza? E aí agora a gente vai entender como é que funciona os tipos de programas de espião, né? O primeiro tipo é o Keylogger. Tá? O que eu preciso saber, professor Kleber, para sair bem na questão de concurso público quando fala sobre Keylogger? Foco aqui, gente. Key, tecla, log, né? Registro. Então, o que seria um programa Keylogger? Ele vai registrar tudo que você tecla. Por isso que eu coloquei essa imagem do teclado aqui atrás de um hacker. Então, tudo que você teclar no seu computador, ele vai conseguir armazenar. Então, qual que seria a definição correta de um Keylogger? Programa capaz de capturar e armazenar tudo que você tecla, né, no teclado do computador. Então, o Keylogger, ele vai armazenar tudo que você digitar, tudo que você teclar. Então, vamos analisar como é que ele cobra essa questão em concurso público, né? E aí mais uma pergunta do Banco Regional do Rio Grande do Sul, no ano 2015, né, para o cargo de analista. E ele fala o seguinte: suponha a seguinte situação: um usuário encontra um pendrive e decide verificar o conteúdo que possui. Há um arquivo denominado jogo.exe, arquivo executável para o Windows. O usuário executa e realmente trata-se de um jogo de cartas que funciona normalmente. Porém, cada vez que é executado, além do jogo, também é executado um software que captura as teclas digitadas sem o consentimento do usuário. Diante do cenário apresentado, é correto afirmar que se trata de um... E aí o que acontece? Aqui nessa pergunta é bem interessante porque a gente vai analisar todo o conhecimento que a gente está vendo na aula, porque nós vamos falar de duas pragas digitais. A primeira praga digital a gente falou anteriormente, que é o cavalo de Troia. Como assim cavalo de Troia, professor João Kleber? Como que o senhor sabe que o jogo.exe é um cavalo de Troia? Lembre-se, gente, um aplicativo, um software que parece que vai trazer benfeitorias para você, só que ele não traz, é um cavalo de Troia. Então, o cara pensou que era um jogo, né? Inclusive era um jogo de cartas, só que toda vez que ele executava, ele tinha uma outra função por trás. Então, isso é um cavalo de Troia. E aí, o que a gente sabe? Existe uma praga digital que ela captura todas as teclas digitadas. E essa praga digital é chamada de Keylogger. Então, agora é fácil, é só a gente analisar aonde a alternativa que fala cavalo de Troia e que também contenha, né, o Keylogger. Então vamos lá, cavalo de Troia está na letra A? Tá na letra A, então essa pode ser correta. Cavalo de Troia está na letra B? Tá na letra B. Hotkit não é, e a letra E não é vírus. Então nós temos duas alternativas somente, né? A gente sabe que é o seguinte, né? Nós temos um cavalo de Troia, jogo.exe, e capturar a tecla nós temos um Keylogger. Letra A, cavalo de Troia, contendo um Keylogger. Pronto.
Tá aqui a resposta. Utilizamos a técnica de eliminação, né? E utilizamos o conceito que nós aprendemos agora. Uma vez que parece alguma coisa, não é inofensivo, mas é cavalo de Troia. Capturou a tecla, gente. Keylogger. Resposta correta, letra A. Beleza? Então, vamos para mais uma questão, né? Dessa vez foi a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, né? Do ano de 2015 para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte: teclado virtual é uma técnica muito utilizada em aplicações via internet que demandam maior segurança, como por exemplo, entrada de senha de banco ou cartões de crédito em transações bancárias. A ideia é que os caracteres não sejam digitados pelo teclado físico. Tá aqui a palavra-chave da questão. Teclado físico. E sim clicados com o auxílio do mouse em um teclado virtual que aparece na tela do computador. Seu principal objetivo é combater, né, artefatos maliciosos conhecidos como. Então, qual que é a ideia principal do teclado virtual? Que o cara não digite no teclado físico. Por quê? Existe uma praga que consegue, né, capturar, armazenar tudo que você digita no teclado. E que praga é essa, gente? Simples. Keylogger. Key, teclado. Log, registro. Então, vamos verificar se tem o Keylogger aqui. Sniffers? Não, sniffers não é, que é monitoramento, mas é um tipo de ataque. Backdoor também não é. Worms não é também, porque o Worms explora vulnerabilidades. Tá aqui a resposta correta. Keyloggers, key, teclado, log, registro. Registro de teclas. Resposta correta, D. Beleza? Então, respondemos uma aí tranquilamente, né? Utilizando todo o conhecimento que a gente aprendeu. E aí a gente vai para mais uma outra praga digital, né? E aí, infelizmente, né, como eu sempre falo, o ser humano ele é a pior raça do mundo, né? Por quê? Nós criamos o teclado virtual, como a pergunta fala, na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para que o cracker em si não consiga visualizar tudo que você digita. Só que o usuário ele é tão inteligente que se utilizasse o conhecimento por bem, todo mundo estaria bem. Mas não, né? Ele utilizou uma nova técnica, né? Uma nova praga digital chamada de Screen Logger. E o que eu preciso aprender sobre essa ferramenta, professor? Screen é tela. E Logger a gente já sabe que é o quê? Registro. Então, olha o que os caras conseguiram criar. O lado do bem, os hackers criaram um teclado virtual. O lado do mal, o cracker criou o Screen Logger. O Screen Logger vai capturar tudo que você clica com o cursor, tá? Algumas bancas falam cursor, outras bancas falam mouse. Então, a posição do cursor, a posição do mouse, ela vai ser capturada. Olha para vocês como ter noção. Então, essa ferramenta, ela vai dar um print, ela vai armazenar tudo que você clica no seu computador. Olha como que os caras estão tão avançados na tecnologia. Então agora ele não foca só na parte do teclado. Ele foca teclado e também tem uma outra tecnologia que consegue verificar como que eu vou capturar a tela. E aí qual é o nome dessa praga digital? Screen Logger. Beleza? E aí eu quero que vocês foquem nessa parte. Podem cobrar em bancas posição do cursor ou posição do mouse. Tá? Então o cursor é o mouse. Tá? Então pode cobrar cursor e mouse, mas eu preciso focar o seguinte, que ele vai capturar a tela onde você clicar. E aí, na mesma prova, né, que é interessante salientar, que eles cobraram Keylogger, também cobraram sobre Screen Logger, né? E aí como que eles cobraram sobre Screen Logger? Aqui ele está perguntando o que é essas pragas digitais. Ele cobra o seguinte, né? Keylogger e Screen Logger são exemplos de... Nós sabemos que o Keylogger e o Screen Logger são exemplos de programas espiões, chamados de spyware. E aí a gente vai analisar as questões aqui. Boot? Não tem nada a ver com boot, gente. Vírus de inicialização não tem nada a ver. Worm? Nada a ver. Spyware? Opa! Vamos analisar aqui a questão. Spyware, um programa projetado para monitorar, palavra-chave, né? Atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Está aqui a resposta correta. Mas, como a gente trabalha com bancas que são muito criteriosas,
vamos analisar se tem alguma alternativa melhor que se encaixe, né? Porque lembrando, hoje os concursos públicos eles não colocam uma alternativa totalmente errada. Eles colocam uma alternativa com 25%, 50%, 75% e 100%. Até então essa está correta, mas vamos ver se tem alguma que se encaixe melhor, né? Vírus, não. Spyware, o Screenlogger e o Keylogger não é um tipo de vírus, ele é uma praga digital, né? O Worm também não. Então, realmente, a resposta correta é a letra C, beleza? Então, ele é um programa espião que permite monitorar as atividades do usuário e mandar para o atacante, de modo como Keylogger, teclado, Screenlogger, tela. Beleza, gente? Então, vemos mais uma questão. Essa praga digital nova que nós vamos ver agora é chamada de backdoor, tá? Backdoor, o que eu preciso saber? Back, voltar. Door, porta. Por isso que eu coloquei para vocês essa ideia aqui. Imagine só, né? Um cracker, né? Ele está 6 meses tentando acessar o servidor da LAC, né? Então 6 meses é uma demanda de tempo muito grande, né? E aí o que acontece? No 7º mês ele consegue invadir o servidor da LAC. Como ele viu que é muito difícil atacar o servidor da LAC, o que ele faz? Ele coloca um software dentro desse computador, dentro desse servidor que ele atacou, para de modo que se um dia ele precisar acessar de novo o servidor da LAC, esse software vai conseguir pesquisar as vulnerabilidades e deixar mais fácil a volta do ataque ao determinado servidor. Então, por isso que é chamado de backdoor. É um software, galera, que permite que você volte mais rápido. Então, o cara não vai demorar mais 7 meses para conseguir atacar o servidor da LAC, por exemplo. Através desse software que ele implementou, ele vai conseguir acessar em 10 dias, 7 dias. Então, vai ficar muito mais rápido. Então, seria o quê? Uma porta dos fundos de acesso. Então, lembre-se, backdoor, né, é um sistema que facilita você voltar e acessar remotamente um servidor que já foi atacado por você. Então, você não vai demandar tanto tempo, beleza? Então, essa é a ideia de backdoor. Peguem as palavras-chave, voltar à porta. Então, ele deixa uma porta aberta para de modo que você tentar acessar novamente vai ser mais fácil. Então, vamos ver como é que se cobra isso em concurso público, tá? E aí, dessa vez, a pergunta foi para o TRE do Maranhão, né? A banca realizadora foi IESES, né? 2015 para o cargo de analista. Ele pergunta o seguinte: um atacante mal intencionado obteve, né, uma única vez acesso físico ao computador de sua vítima. Ele aproveitou a oportunidade para instalar um programa capaz de gravar todas as teclas, né? Deixa eu apagar aqui para facilitar a vida de vocês, para enxergarem aí também, né? Que o usuário pressiona em seu teclado e o outro programa para conseguir uma cópia dessa gravação remotamente, através da internet. A classificação específica dos dois programas instalados pelos atacantes são, respectivamente... Então, vamos analisar o seguinte. Primeiro, ele instalou um programa capaz de gravar todas as teclas. E a gente já viu anteriormente, né, que essa praga digital chama Keylogger, né? Log de registro, registro de teclas. E aí o que acontece? Esse programa, ele está atribuído, ele está trabalhando em conjunto com uma outra praga que permite que você acesse novamente e consiga armazenar esses valores. Porque não adianta você só gravar se você não vai conseguir acessar o servidor. E para você conseguir acessar o servidor novamente, uma vez que você obteve uma única acesso, é chamado de backdoor. Porque eu acessei uma vez, eu instalei essa praga, para de modo que quando eu precisar acessar novamente, fique mais fácil. Então é só a gente analisar, né? Eu preciso que na resposta se contenha um backdoor e um keylogger. Keylogger para armazenar as teclas, né? E o backdoor para você voltar, para você acessar o servidor novamente. Então vamos analisar aqui. Bootnet Hotkit? Não tem nenhum e nenhum outro. Keylogger para armazenar e backdoor para voltar. Opa! Tá aqui a resposta correta, tá? Nem vou precisar analisar o resto. Por quê? Vamos só por eliminação. Malware. Gente, malware são todos os programas
Mas ele especificou qual programa? Não, então pode-se eliminar. O worm, ele não serve para capturar tecla, ele serve para explorar a vulnerabilidade, muito menos para voltar o acesso, então elimina-se também. E qual que permite que armazene as teclas? Keylogger. Qual que permite voltar e ter acesso a informações mais rápidas? Backdoor. Então a resposta correta, letra B. Beleza? E aí a gente vai para um próximo, né, tópico, que é uma praga digital que já não caiu tanto em concursos públicos anteriores, mas é uma praga que vai, com certeza, né, cair nos novos concursos, né, do ano de 2017. Por que essa praga vai cair nos concursos de 2017? Porque é uma praga muito ruim. Por que ela é muito ruim? Quem fez o módulo de Linux vai me entender muito bem. Porque imagine só, root, tá? Significa superusuário ou usuário administrador. Então o que seria rootkit? É um vírus que vai ter acesso a tudo, E esse tipo de vírus, esse tipo de praga digital, ele é muito difícil até os antivírus reconhecer. Tem muito antivírus que não reconhece essa praga digital. Por quê? Porque ele fica escondido sobre a listagem de arquivos, as tarefas e os processos de memória do sistema operacional. Então vejam só, essa praga digital, né, tem tudo para ser no ano de 2017 muito cobrada. Por quê? Uma praga muito poderosa. Por quê? Porque ela tem acesso a tudo que você imaginar do sistema operacional. Né? Então ele vai ter acesso aos processos, vai ter acesso a todos os arquivos, vai ter acesso à verificação da memória. Então, por que vem a palavra de rootkit? Superusuário ou administrador da máquina. Então essa praga digital tem um domínio sobre o seu computador. Por que ele tem um domínio sobre o seu computador? Quem gerencia o computador? Sistema operacional. E ele gerencia o sistema operacional em si. Tá? Então o rootkit, né, ele é uma praga digital que se aglomera no sistema operacional, ele se esconde nos processos, ele se esconde nos arquivos, de modo que ele tem acesso total, né, ao seu computador. E normalmente eles utilizam o rootkit trabalhando em conjunto com outro software. Por quê? Eu vou ter acesso a tudo e vou explorar as vulnerabilidades do sistema operacional. E aí uma coisa interessante, como que essa praga digital, gente, consegue entrar na sua máquina? Gente, ele acessa todo o sistema operacional, então ele vai explorar vulnerabilidades. Normalmente ele trabalha com o worm, né? Por que o worm? O worm ele explora vulnerabilidades e o rootkit falou o seguinte, o sistema operacional tem essa falha assim assado. O rootkit entrou lá dentro e quando ele entrou lá dentro ele tem acesso a tudo. Por quê? Porque ele é um super vírus, beleza? Então essa é a ideia do rootkit, beleza? E aí vamos ver como é que eles cobram isso em questão de concurso público, tá?